Nós somos o grupo B, composto por Jéssica Braga, Larissa Amorim, Lucas Pérez e Rafael Pimenta. E nós vamos falar um pouco sobre a neoplasia endócrina múltipla tipo 1. A neoplasia endócrina múltipla é um conjunto de síndromes neoplásicas quase sempre hereditárias de padrão autossômico dominante. A expressão é variável com a idade e tem envolvimento de paratireoides, hipófise, pâncreas, tireoides e adrenais. Os tumores podem ser funcionantes ou não funcionantes, e a manifestação inicial pode estar relacionada ao hiperdimato das lesões neoplásicas ou à hipersecreção hormonal relacionada. Nem sempre há uma concomitância no aparecimento das neoplasias, e elas são precedidas por um quadro de hiperplasia glandular. Elas são subdivididas em alguns tipos e nós vamos falar especificamente do tipo 1. A NEM1, também conhecida como síndrome de Verme, é uma patologia de origem familiar ou esporádica, caracterizada pela ocorrência combinada de mais de 20 diferentes tumores endócrinos ou não endócrinos. É classicamente definida pela ocorrência de neoplasias envolvendo pelo menos 2 dos 3 sítios, que são glândulas paratireoides, hipófise anterior e tecido anteropancreático. Quando há uma pessoa com diagnóstico de NEM1 e pelo menos um parente de primeiro grau com tumor em um desses 3 sítios, a origem da neoplasia desse paciente é familiar. A epidemiologia tem uma prevalência de 1 para cada 30 mil pessoas, é descrita em todos os grupos etários, de 5 aos 81 anos, porém, as manifestações clínicas iniciam-se entre a terceira e quinta década de vida. Afeta igualmente ambos os sexos e o hiperparatireoidismo primário é a manifestação clínica inicial em cerca de 85% dos casos. O hiperpara primário é a manifestação mais comum e chega a quase 100% de penetrância em torno de 50 anos de idade. É considerado constituinte fundamental da síndrome e é importante determinar se o paciente com hiperpara primário está ou não acompanhado de outras endocrinopatias. Cerca de 20% dos casos, o hiperpara primário familiar isolado representa variantes da NEM1, o que resulta em mutação genética do cromossomo 11q13. A apresentação clínica é hipercalcemia assintomática, nefrolitíase, osteite fibrosa cística e outros sintomas inespecíficos associados à hipercalcemia, como poliúria, polidipsia, constipação intestinal, mal-estar e depressão. As alterações laboratoriais comumente são hipercalcemia, hipofosfatemia e elevação para hormônio. O tratamento cirúrgico é preferencial, com paratireoidectomia subtotal, que é retirada de 3 glândulas e meia, com conservação de cerca de 50 gramas da glândula de aspecto normal. E a paratireoidectomia total, seguida de autotransplante de pequena quantidade de tecido paratireoidiano no antebraço não dominante. Vou falar um pouquinho agora dos tumores neuroendócrinos enteropancreáticos. Eles representam apenas 10% dos casos associados a NEM1. Os tumores neuroendócrinos enteropancreáticos associados ao NEM1 têm origem nas células das ilhotas pancreáticas ou do duodeno e podem ser divididos em tumores neuroendócrinos enteropancreáticos funcionantes e não funcionantes. Eles representam a segunda manifestação mais comum da NEM1 e estão presentes em até 75% a 81% dos pacientes. O acometimento enteropancreático é multifocal e as lesões são chamadas de pluripotentes, pois podem secretar um ou mais hormônios diferentes. Os tumores neuroendócrinos enteropancreáticos funcionantes mais comuns são os gastrinomas e os insulinomas. Eles têm elevado potencial para magninização e o marcador tumoral mais sensível e mais aplicável para tumores neuroendócrinos é a cromogranina A. Ela não é recomendada como marcador isolado para o diagnóstico de tumores neuroendócrinos enteropancreáticos. Falar agora um pouquinho mais sobre o gastrinoma. Ele está presente em cerca de 40% dos pacientes com NEM1. Em geral são pequenos, múltiplos, submucosos e intraduodenais. Cerca de 50% são malignos e com alta propensão para metástases linfonodais e locais. Cerca de 20% das metástases para o fígado e para outros tecidos estão presentes ao diagnóstico do gastrinoma. Os gastrinomas pancreáticos são mais agressivos que os duodenais,
devido ao seu maior tamanho e maior risco para metástases hepáticas. A síndrome de Zollinger-Ellison é a principal complicação dos gastrinomas e representa a maior causa de morte e mortalidade na nenhum. Os sintomas dessa síndrome são dor abdominal alta, doença do refluxo gastroesofágico, úlceras pépticas únicas ou múltiplas e diarreia. O diagnóstico do gastrinoma é feito pela demonstração, em mais de uma ocasião, dos níveis séricos elevados de gastrina, valores maiores ou iguais a 120 picogramas por mililitro, quando se usa o critério adotado pelo National Institute of Health, ou maior ou igual a 200 picogramas por mililitro, conforme o Consenso Europeu de 2009, associados à elevação de secreção de ácido gástrico basal, sobretudo se esses níveis forem maior do que 1000 picogramas por mililitro. O teste da secretina é indicado quando ocorrem concentrações de gastrina entre 200 e 1000 picogramas por ml. Após o diagnóstico laboratorial, deve-se realizar exames de imagem com o intuito de localizar o tumor e possíveis lesões metastáticas. O tratamento do gastrinoma geralmente é medicamentoso, através da terapia com inibidores da bomba de próton ou bloqueadores anti-histamínicos H2. No tratamento cirúrgico, a taxa de cura pela cirurgia é muito baixa devido à multiplicidade de pequenos tumores e à frequência de metástases locais. A gastrectomia total é reservada apenas para os casos não responsivos à terapia com inibidores de bomba de próton, e a pancreatectomia é a remoção cirúrgica de toda lesão pancreática maior que 2 cm, funcionante ou não. Agora, sobre os sulinomas, eles são os tumores neuroendócrinos enteropáticos mais comuns, representam o segundo tipo funcionante mais prevalente na nenhum. Ocorrem geralmente aos 20 anos e podem ser malignos em 10% dos casos e ocorrem na maioria das vezes em homens e em tumores maiores que 4 a 5 centímetros. Quando associados a nenhum, eles apresentam maior tendência a recorrer e metastatizar. Quanto ao diagnóstico, é necessária uma documentação clínica e bioquímica dos episódios de hipoglicemia para depois serem realizados exames de imagem para a localização do tumor. Na suspeita de sulinoma, o teste de jejum de 72 horas é o padrão ouro para o diagnóstico. Os valores absolutos de glicose e insulina são as variáveis mais importantes, e qualquer insulina mensurável é anormal quando a glicemia cair para valores menores ou iguais a 45 mg por decilitro ou menor ou igual a 2,5 mol por litro. A imagem negativa não exclui a presença do tumor, porque normalmente eles têm diâmetros menores do que 1 centímetro. A cirurgia é o tratamento de escolha para essa patologia e, como a maioria dos tumores são benignos, a enucleação resulta em cura. Pancreatectomia subtotal está indicada para pacientes com múltiplos tumores e quando não há informação diagnóstica adequada para localizar o tumor. O tratamento medicamentoso também pode ser feito com diazóxido, hidroclorotiazida, outras alternativas, quimioterapia e, em caso de metástases hepáticas, pode ser feita a embolização da artéria hepática. Outra manifestação clínica da nenhum é o glucagoma, que tem característica hiperglicemia, que é a manifestação mais frequente, eritema necrolítico migratório, anorexia, glossite, anemia, diarreia e trombose venosa. Não é comum na nenhum, ocorre em apenas 3 a 5% dos pacientes e a localização preferencial é em corpo e calo do pâncreas. Em geral, apresenta-se com metástases hepáticas ao diagnóstico. O diagnóstico é feito por meio da dosagem dos níveis séricos de glucagon. A remoção cirúrgica é a terapia de escolha para o glucagoma e pode ser feita embolização de artéria hepática em caso de metástase para fígado e a terapia medicamentosa também pode ser utilizada com sucesso em alguns pacientes. O linfoma também é uma manifestação clínica da nenhum e são tumores raros que secretam peptídeo intestinal vasoativo. Caracterizam-se pela síndrome da diarreia aquosa, que inclui diarreia aquosa, hipocalemia, rubor e acloridria. O diagnóstico é por meio da demonstração de níveis plasmáticos elevados do BIP e a localização é preferencialmente na cauda do pâncreas e, em geral, eles são grandes, maiores que 5 centímetros e muitas
malignos ao diagnóstico. O tratamento cirúrgico é curativo em vários casos e, em casos de tumores irressecáveis, o tratamento é sintomático. A quimioterapia pode reduzir o tamanho tumoral e a secreção da bife, e a embolização da artéria hepática pode ser realizada em casos de metástases hepáticas. O somatostatinoma também é uma manifestação clínica da NEM tipo 1. Ela cursa com doença vesicular, diabetes mellitus, diarreia e esteatorreia. O diagnóstico é feito através dos níveis aumentados de somatostatina. A cirurgia é o tratamento preferido para pacientes sem lesões metastáticas generalizadas e os sintomas clínicos podem ser aliviados com o uso de análogo de somatostatina. Os GHRH-OMA são raros e podem ocorrer em pacientes com NEM tipo 1. O diagnóstico é feito através das concentrações plasmáticas elevadas de GH e GHRH. A localização mais comum é no pulmão e a cirurgia é o tratamento de escolha. Os tumores neuroendócrinos pancreáticos não funcionantes são os tipos mais comuns desses tumores associados a NEM1. Eles podem secretar cromogranina, cujos níveis são relacionados com a extensão da doença e a presença de metástase. A classificação desses tumores se dá pela imunohistoquímica. Quando esses tumores passam dos 2 centímetros, o tratamento é cirúrgico. Lesões menores que 2 centímetros com potencial maligno é incerto dizer qual é a melhor abordagem. A cirurgia ainda é discutida na literatura. Lesões menores que 1 centímetro que são encontradas durante a realização de exames radiológicos para outros fins podem ser seguidas sem intervenção, apenas com observação a cada 6 meses ou anual. Agora falando um pouco sobre os tumores hipofisários. A prevalência deles na NEM1 varia de 15% a 50%, onde os prolactinomas são a terceira manifestação mais frequente na NEM1, cerca de 60%. Seguido pelo adenoma clinicamente não funcionante, que é 15%, e o somatotropinoma, que é de 10%. E o tratamento para esses tumores hipofisários associados a NEM1 não é diferente do tratamento dos que ocorrem de forma esporádica, sendo basicamente medicamentos ou cirurgia. Agora falando sobre os tumores associados que podem surgir na NEM1. São cerca de 40% dos pacientes com NEM que irão desenvolver esses outros tumores endócrinos e não endócrinos que não estejam relacionados com a tríade clássica, que é paratireoides, pâncreas e hipófise. Esses tumores são anormalidades adrenocorticais que ocorrem em cerca de 20 a 73% dos pacientes com a NEM1. Depois temos tumores carcinoides que ocorrem em cerca de 10% dos pacientes com a NEM1. E o tratamento desse tumor é cirurgia, porém os análogos somatostatínicos se mostram eficazes no controle da diarreia e do humor facial, que são características importantes desses tumores carcinoides. Também temos os meningiomas, que em geral são assintomáticos e são apresentados em cerca de 60% dos casos de NEM1. E uma característica deles é que eles não se elevam de tamanho. Também temos os linfomas, a maioria das vezes subcutâneos ou viscerais, que são apresentados em cerca de 20 a 30% dos pacientes com a NEM1. E eles não costumam ter recidiva após o tratamento cirúrgico. E os angiofibromas faciais e colagenomas, que são tumores cutâneos úteis para o diagnóstico pré-sintomático dos portadores da NEM1. Agora vamos falar um pouco sobre o rastreamento da NEM1. Para que o rastreamento ocorra, deve seguir as seguintes condições: história familiar de NEM1, tumores endócrinos ou estados hipersecretórios, história de tumores endócrinos múltiplos, presença da síndrome de Zollinger-Ellison e casos de hiperparatireoidismo primário por hiperplasia paratireoide ou hiperparatireoidismo primário recidivante após a paratireoidectomia.
Então, sobre os objetivos do rastreamento, é que ocorra a diminuição da mortalidade por meio de diagnóstico precoce dos tumores gastroenteropáticos, devido ao fato de eles estarem associados ao maior risco de malignidade. É recomendado que seja feita uma dosagem sérica anual de cálcio, prolactina, glicemia, insulina, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, gastrina, PTH, cortisol após supressão de dexametasona e, casos disponíveis, cromogranina A e PP. A análise mutacional do gene nenhum, pelo uso de técnicas de reação em cadeia polimerase, representa o método mais preciso na identificação do status de portador do gene. E aqui nós temos um fluxograma que representa bem a forma de rastreamento que deve ser feita com os indivíduos que apresentam risco ao desenvolvimento de nenhum, que ele tem a dosagem de cálcio e TPH, a dosagem de gastrina e a dosagem de PRL. E aí, de acordo com os resultados desses exames, o paciente vai ser conduzido a uma conduta terapêutica mais adequada para o caso.